Olá, muito bem. Nessa aula de hoje, nós queremos falar sobre os elementos que favorecem a aprendizagem. E entre esses elementos, podemos aí destacar, porque são vários elementos que favorecem a aprendizagem, mas eu quero destacar 3, que são a imagem, e quando eu digo imagem, não é só imagem do profissional, mas imagem visual do ambiente da escola, dos materiais. E aí, falando em ambiente, o espaço escolar, ou seja, o ambiente de trabalho, o ambiente do trabalho pedagógico, né, como ele é estruturado, né, se ele de fato favorece a atividade escolar. E por último, o tempo, a administração do tempo, como ele é usado de maneira adequada para que o trabalho pedagógico ocorra da melhor maneira. Então vamos começar pela imagem. E vamos falar mais especificamente da imagem, do visual, da roupa dos profissionais da educação. No caso dos homens, há algumas coisas que precisam ser consideradas. Por exemplo, o professor ele vai dar aula com qual tipo de camisa, de calça, vai dar aula com calça, bermuda, depende do contexto, do local, da cultura, da escola e por aí vai. Tem escolas que definem uniforme, por exemplo, uma camisa com a logomarca da escola, ou então definem que a roupa, a camisa tem que ser sempre de uma determinada cor, ou então definem que vai ser um avental, ou então um jaleco. Então cada escola define a imagem, o visual do professor de uma maneira. A questão, por exemplo, do cabelo. Pode ter cabelo grande, tanto homens quanto mulheres. Sim, mas o modo como esse cabelo é apresentado, a barba, no caso dos homens, pode ter barba grande? Não vejo problema, mas o ideal é que esteja aparada, que transmita uma imagem de cuidado, de zelo. Então o professor, se ele não tomar cuidado, pode transmitir uma imagem de desleixo, uma imagem de descaso, de falta de compromisso, tudo isso através da imagem. Então são coisas que precisam ser consideradas e sempre lembrando de avaliar qual é o contexto, qual é o tipo de escola e de ambiente. E ainda a imagem do material, o material, as ilustrações, é adequado, é agradável. O ambiente da escola, a imagem que a escola passa, seja a sala de aula, né, por exemplo, a escola ela tem ilustrações, como é que são as paredes, como é que é a estrutura. E aí vamos emendar então no ambiente. O ambiente ele precisa ser avaliado. Um item importante, principalmente no caso de crianças, é avaliar se o ambiente é seguro. O outro elemento é se o ambiente é agradável às crianças, né? Mas não só crianças. E no caso dos adultos? Por exemplo, o ambiente ele é ventilado, o ambiente é iluminado, isso conta no processo de ensino-aprendizagem. E aí, por último, eu quero falar sobre o tempo. Muitos profissionais da área da educação começam uma aula, até muitas vezes começam bem, desenvolvem a aula muito bem, e quando chega no final começam a correr, né, para fechar o conteúdo. E às vezes não fecha bem o conteúdo, não conclui, não encerra o tema ou deixa muitas pendências e dúvidas. E não fala o que será na próxima aula, e tudo muito corrido, muitas vezes excede o tempo, alguns alunos ficam ansiosos porque já passou do horário, querem às vezes, olha as horas, querem ir no banheiro e quer beber água. Então o tempo, isso vale para qualquer comunicador. Ele deve ser avaliado, lembra lá do planejamento? Deve ser avaliado, deve ser considerado previamente. O tempo é adequado à atividade proposta? Eu preciso encaixar a atividade dentro do tempo e não o contrário. Mas existem comunicadores que fazem isso, que pegam uma atividade grande, uma atividade complexa e tentam encaixar num período muito pequeno. Então, essa é a nossa orientação. Tente administrar bem o tempo que será trabalhado. Então, a imagem, o visual
do profissional, do material e do local, o ambiente, a estrutura, a segurança, a ventilação, o conforto e, por último, o tempo. O tempo bem administrado para que a aula comece bem, seja desenvolvida e haja tempo para tirar dúvidas, despedir dos alunos, né, fazer suas considerações finais. E faço minhas considerações finais. Espero que esses 3 elementos possam ter sido compreendidos para que você possa ministrar aulas que tenham esses elementos favorecendo o seu trabalho e, por conseguinte, a aprendizagem dos seus estudantes. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!